Capítulo 151, Avanço bem-sucedido, nível dispara. Depois de discutir por um tempo, a abominação perguntou de repente, você pode costurá-los? Matthew não conseguia acompanhar sua linha de pensamento. O que você quer dizer? A abominação explicou, se você puder costurá-los, eles não ficarão juntos. Os mortos-vivos ficaram em silêncio. Não se sabia se era por causa do medo da abominação ou porque estavam atordoados pela linha de pensamento da abominação. Matthew revirou os olhos. Isso é realmente uma solução. No entanto, há outro problema para o cavaleiro sem cabeça e a cabeça fantasma voadora. Eles eram exigentes quanto ao sabor da comida quando estavam vivos. Cavaleiro sem cabeça gostava de comer comida doce quando estava vivo, enquanto a cabeça fantasma voadora gostava de comer comida salgada quando estava viva. Desta vez, antes que ele pudesse tomar a iniciativa de semear a discórdia, os mortos-vivos discutiram novamente. No entanto, desta vez, eles quebraram os grilhões de sua raça. O Skeleton Parry e o Zombie Parry, que tinham acabado de ser estabelecidos por menos de uma hora, se desfizeram um após o outro e se tornaram o Salty Parry e o Sweet Parry. Matthew ficou encantado. Este foi o movimento final que ele havia preparado para a noite dos mortos-vivos. Havia tantos mortos-vivos. Seria muito cansativo para Matthew ter uma conversa de coração para coração com eles um por um. Além disso, quando ele estava conversando com um morto-vivo, os outros o interrompiam. Ele também não conseguia ficar em silêncio. Não estava de acordo com o princípio de comunicação profunda entre as duas partes durante a noite dos mortos-vivos. O método mais maduro era o necromante agir como anfitrião e guiar os mortos-vivos durante as discussões e debates. Este não era um original de Matthew. Ele aprendeu com os necromantes da cidade de Bayan. No entanto, Matthew criou os tópicos do debate sozinho. Seus critérios de seleção eram apenas quanto mais argumentativo o tópico fosse, melhor. Dessa forma, ele provavelmente seria capaz de sobreviver à noite dos mortos-vivos inteira. Claro, esta técnica não era onipotente. Se você quisesse usar este método para passar a noite dos mortos-vivos, você tinha que ter um irmão mais velho que pudesse controlar a situação. Esta também era a razão fundamental pela qual Matthew era tão insinuante para a abominação. Além disso, em termos de tópicos de bate-papo, os mortos-vivos realmente tinham muitos tabus. Esta também era a razão pela qual Matthew não queria falar muito para não cometer um erro verbal. Se ele dissesse algo que deixasse o irmão abominação infeliz, todos os seus esforços anteriores seriam em vão. Em tal situação, os necromantes da cidade de Bayan tinham um método que era próximo de trapaça. Eles encontrariam um morto-vivo poderoso antes da noite dos mortos. Este imortal deve ser uma existência de alto nível com inteligência como Peggy. Eles chamavam esse tipo de morto-vivo de intermediário. O necromante faria um acordo com o intermediário de antemão. Os dois lados concordaram com um horário e lugar. Depois que a noite dos mortos-vivos começasse, o intermediário tropeçaria no local da cerimônia como se fosse um acidente. Isso era para garantir que nada daria errado. Quão eficaz era esse processo de trapaça? Os oficiais da cidade de Bayan tinham até um serviço especializado em alugar intermediários. Essa também foi uma das razões pelas quais a cidade de Bayan foi capaz de produzir em massa necromantes de alto nível. No entanto, havia um preço a ser pago por tomar atalhos. O avanço concluído ao tomar atalhos geralmente seria apenas o grau mais fraco. Matthew naturalmente os desprezava. Ele estava confiante de que poderia passar a noite lindamente com seu dom da palavra. Talvez já tivesse passado muito tempo desde que os mortos-vivos falaram, mas eles pareciam estar muito ativos. Além do Big Brother Abomination, o resto deles estava expressando suas opiniões ruidosamente. Matthew estava muito mais relaxado por causa disso. Ele só precisava controlar a cena. O que você disse faz sentido, mas e se o cavaleiro sem cabeça não estiver disposto?
Quero dizer, embora ele fosse um homem e já tivesse tido feições masculinas, ele agora é um ghoul. A senhorita, Cabeça Fantasma Voadora tem um bom temperamento, mas ela sempre carece de uma sensação de segurança. Ela não suporta o fato de que o Cavaleiro Sem Cabeça muitas vezes não retorna à noite. Ela até suspeita que o Cavaleiro Sem Cabeça realmente tem uma cabeça, mas ele a esconde e a usa para flertar com outras cabeças voadoras. Você está certo. O Cabeça Fantasma Voadora sempre foi conhecido por sua aparência feia, mas pessoas feias estão destinadas a não ter amor verdadeiro. Se ela realmente não conseguiu encontrar seu senhor, certo, ela não poderia simplesmente esperar. E se ainda houver um esperando por ela? Matthew interrompeu uma frase após a outra. O debate dos mortos-vivos foi levado ao clímax onda após onda. Se não fosse pela pergunta frequente do Big Brother Abomination de, você não pode costurá-los juntos, Matthew provavelmente faria o debate durar a noite toda. Mas mesmo assim, o tempo passou sem que ele percebesse. No debate acalorado, alguém gritou de repente, é o amanhecer. Os mortos-vivos, que ainda estavam discutindo ferozmente agora, de repente sentiram como se tivessem sido atingidos por um raio. Matthew olhou para baixo. O incenso no queimador de incenso também havia queimado o último fio. Quase em um instante, os mortos-vivos, que estavam extremamente animados há pouco, ficaram rígidos como se uma força os tivesse privado de toda a sabedoria e memórias que lhes foram temporariamente dadas. A luz do amanhecer brilhou na floresta tropical. Os mortos-vivos retornaram ao seu estado confuso. Um por um, eles deixaram o local do ritual de Matthew, incluindo a abominação. Sob o efeito do ritual, eles obedientemente deixariam a cena. Matthew os observou sair com alívio. Além do zumbi pervertido que queria atacar Matthew antes. Matthew andou na frente dele e o fez tropeçar. Este último cambaleou e caiu no chão, mostrando os dentes para Matthew. Ele finalmente se levantou. Matthew o chutou para o chão novamente. Até que todos os mortos-vivos desapareceram da vista de Matthew. Fim do capítulo. Capítulo 152. Avanço bem-sucedido, nível sobe. Neste momento, o zumbi pervertido saltou do chão e mordeu Matthew. Matthew nem piscou. No segundo seguinte, seu corpo se expandiu rapidamente e instantaneamente se transformou em um urso da lua. Então, ele deu um tapa no chão. Puff. Puff, puff. O urso da lua deu um tapa no zumbi 3 vezes seguidas, transformando seu peito robusto em pedaços de carne. Então, ele torceu as palmas das mãos em volta do pescoço do outro grupo. A cabeça do zumbi pervertido foi cortada por Matthew. Ding! Era o som de uma placa de identificação caindo no chão. Matthew chutou a cabeça do zumbi para longe e se virou lentamente. No momento seguinte, ele se abaixou e pegou a placa de identificação. Estava escrito nela, este zumbi é um pervertido. Não chegue perto dele. Um lembrete muito oportuno. Matthew sorriu desamparadamente. Neste momento, Bobo, que estava observando de longe, saltou. Que noite única! Embora eu não tenha visto o que queria ver, ainda assim deixou uma profunda impressão em mim. Eu tenho uma pergunta. Matthew disse, droga. Então o Cavaleiro Sem Cabeça e a Cabeça Fantasma Voadora estão juntos. Bobo levantou a cabeça, seus olhos cheios de curiosidade. Não, Matthew respondeu. Por quê? Bobo pareceu um pouco desapontado. Porque o Cavaleiro Sem Cabeça não tem cabeça, e a Cabeça Fantasma Voadora não tem corpo. Quando eles se encontram, eles só vão roçar um no outro para sempre, a menos que sejam costurados juntos como a abominação sugeriu. Matthew sorriu e respondeu, claro, eu inventei tudo. Se os mortos-vivos ainda anseiam por amor, o fogo da alma deles deve estar seriamente doente. Prompt, você completou o ritual de avanço, Noite dos Mortos-Vivos. Você obteve a profissão avançada, Necromante Avançado. Como o Necromante Avançado e o Necromante Básico eram da mesma origem, o primeiro seria usado para substituir o último. Por favor, distribua os pontos de experiência.
Seu nível aumentou de LV8 para LV12. Seus atributos aumentaram: inteligência mais 1, intuição mais 1. Seu slot de contrato mais 2. Você obteve a característica de classe de um necromante avançado, projeção de alma. Você obteve novas habilidades, criação de lápides e onda de choque mortal. Sua habilidade, maestria de saco podre, foi atualizada para controle de saco podre. Devido ao seu desempenho excepcional na Noite dos Mortos-Vivos, você receberá as seguintes recompensas adicionais. Sua afinidade com energia negativa aumentou ligeiramente. Você receberá uma nova invocação de mortos-vivos, aleatória, rank 3 a 4. Colchete que fecha. Uma grande quantidade de XP foi consumida, e o nível de Matthew também disparou. Saltando do pico do nível 2 para o pico do nível 3 em uma respiração, sua força aumentou instantaneamente em um nível. A primeira coisa que ele viu imediatamente foi o aumento em seus atributos. A inteligência adicional o ajudaria a aprender magias mais rápido e conjurar magias melhor. Percepção era exatamente o atributo que os druidas precisavam. Poderia tornar as pessoas mais sensíveis e detectar coisas que as pessoas comuns não conseguiam. Ao mesmo tempo, também poderia melhorar o efeito da mudança de forma. Em termos de características e habilidades, um necromante de alto nível geralmente obteria uma das 4 magias principais. Elas eram Invocação do Exército, Pedra dos Dentes do Rei Lomursha e Projeção da Alma. A técnica de invocação do exército poderia aumentar o limite superior das criaturas invocadas em cerca de 2 ou 3 vezes. O Withering Halo deu aos mortos-vivos um efeito semelhante ao Withering Light, mas seu desempenho geral foi pior do que o último. A Tiff Stone era uma habilidade relativamente boa. Era uma pedra condensada pelo próprio mana e energia negativa de um necromante. Poderia aumentar muito a boa vontade do dono com a Blood Haze. A maioria dos necromantes que obtiveram a Tiff Stone embarcaram na estrada para o sucesso. Afinal, a Blood Haze era um dos poucos mortos-vivos que tinham forte força de combate individual, alta inteligência e sabiam como cooperar. No entanto, essas 3 habilidades diminuíram diante da Soul Projection. Soul Projection. Sua alma pode deixar seu corpo físico, e seu corpo físico entrará em um estado de distração. Neste estado, você obterá as seguintes propriedades especiais. Sua alma pode viajar para o mundo próximo com o dobro da velocidade de caminhada. Você também ganhará a habilidade de ver através de paredes e se tornar invisível para os mortais. Tanto sua alma quanto seu corpo ganham alta resistência contra danos físicos, como cortes e facadas. Você pode conjurar uma magia em seu estado de alma sem a ação de conjuração e o meio. Quando a magia for uma magia de necromancia, você também ganhará a habilidade de conjurar sem materiais. Você pode tentar possuir qualquer alvo, mas é melhor se for um objeto inanimado. Quando a alma não é forte o suficiente, qualquer posse de um ser vivo pode ser considerada um movimento suicida. Quando sua alma deixa seu corpo, você continuará a consumir sua energia da alma, a menos que possa retornar ao seu corpo para descansar. Você também pode criar alguns recipientes que podem conter almas e colocá-los ao redor de seu corpo como um local de descanso. No entanto, não importa o que aconteça, seu tempo de projeção de alma não pode exceder 1 hora, e a distância máxima não pode exceder 70 metros do seu corpo físico. Depois de usar a forma trêmula, você tem que retornar ao seu corpo físico em 3 minutos no máximo. Caso contrário, há o risco de não conseguir retornar. Apesar de todas as limitações, a projeção de alma ainda era uma das características mais poderosas que um necromante de alto nível poderia dominar. Matthew não sabia se era sua sorte ou se seu desempenho na Noite dos Mortos-Vivos era bom demais. Este feitiço era ridiculamente poderoso, seja usado para reconhecimento, luta ou conspiração. O único feitiço que poderia ter um efeito semelhante era o nível 12, Magic Soul Pot, do mesmo nível, mas o efeito do Magic Soul Pot era menos de 1/5 do efeito da projeção de alma. Portanto, Matthew estava bastante satisfeito.
Além disso, as duas novas habilidades não eram ruins. Criação de lápides. Você pode criar lápides para os mortos-vivos descansarem. Perto das lápides, eles podem se recuperar mais rápido, absorver melhor a energia negativa e aumentar muito sua lealdade potencial. Mortos-vivos que descansam perto da lápide por um longo tempo terão uma chance menor de se tornarem uma versão de elite de si mesmos. Você também pode detonar a lápide. Esta última pode ser considerada uma unidade que pode satisfazer as condições de The Last Dance e Corpse Explosion ao mesmo tempo. Onda de choque mortal. Você pode lançar uma onda de explosão de energia negativa aterrorizante em uma enorme área em forma de leque. A onda de explosão tem um poderoso efeito de recuo e choque. Inimigos atingidos pela onda de choque sofrerão um gatilho de ferimento pesado. Se o gatilho for bem sucedido, pelo menos metade de seu HP será sugado. Mesmo se o gatilho falhar, a pessoa atingida pela onda de choque ainda perderá cerca de 1/5 de sua saúde. Pode ser usada 2 vezes por dia. Uma dessas duas habilidades era uma habilidade de suporte que poderia melhorar o tratamento dos mortos-vivos. A outra era uma habilidade rara de área de efeito. O dano de alcance causado pela onda de choque sempre foi o que faltava a Matthew. As magias da escola de necromancia eram extremamente complicadas, mas a energia negativa sempre foi conhecida por explosões ponto a ponto, e havia pouca área de efeito. Essa habilidade compensou muito as deficiências de Matthew. Seu humor ficou mais feliz. Pelo menos não perdi uma noite de conversa. A profissão secundária de enviado do equilíbrio e o avanço do necromante de alto nível aumentaram muito a força de Matthew. Ele acreditava que, contanto que tivesse algum tempo para se familiarizar com suas habilidades, ele poderia facilmente matar muitos inimigos de nível 4, mesmo com seu corpo de nível 3. Afinal, neste mundo, o nível era classificado apenas no final dos 5 principais elementos de força. Os outros 4 elementos na mente de Matthew eram classificados da seguinte forma: domínio, rede, equipamento, incluindo itens, habilidade. O domínio era o mais importante. Era o broto do caminho lendário e a chave para a verdade do mundo. Também poderia ser de grande ajuda em uma luta. Suas conexões vinham em segundo lugar. Na opinião de Matthew, um problema que poderia ser resolvido persuadindo e convencendo as pessoas não era um problema. Equipamentos e itens representavam riqueza, e dinheiro poderia realmente resolver muitos problemas. Lorraine era um exemplo vivo. Quanto à habilidade e nível, eles eram os menos importantes. Ele leu rapidamente as descrições detalhadas dos vários aprimoramentos. O humor de Matthew gradualmente ficou perturbado. Próximo. Foi um momento que desafiou a sorte de Matthew. Dica: você deseja invocar uma nova criatura morta-viva contratada. A invocação está fazendo efeito. Por favor, aguarde. Fim do capítulo. Capítulo 153, Wall Facing. Prompt: invocação bem-sucedida. Você obteve um espectro amaldiçoado, LV9, modo Elite. Quando essa linha de palavras apareceu na frente de Matthew, ele ficou mais ou menos desapontado. No entanto, o fantasma que apareceu em seguida fez seus olhos brilharem. Ela parecia uma mulher com um temperamento muito especial. Ela flutuou para fora da matriz de energia negativa, e um leve ar frio surgiu. De cima a baixo, o corpo de Spectral Soul estava constantemente se transformando em nada. A parte superior do corpo era muito sólida. Ela tinha olhos grandes, nariz reto, lábios claros, longos cabelos pretos que chegavam aos ombros e um vestido de chifão que estava firmemente enrolado em sua cintura. Mais abaixo, ele se transformou em uma luz branca fraca. O nível desse fantasma não era alto, mas ela era muito bonita. Matthew olhou para ela e descobriu que seu charme era na verdade muito mediano, apenas 12 pontos, nem tão bom quanto o de Matthew. No entanto, ela podia dar às pessoas um tipo de temperamento que era como uma brisa de primavera. Pouquíssimos mortos-vivos poderiam dar a Matthew tal sentimento. Tudo bem, a sorte é sempre estranha. Pelo menos ela é boa para os olhos.
Isso é melhor do que nada. Ele pensou sobre isso. Matthew olhou para a interface da senhorita Fantasma e viu duas características incomuns. Silêncio, maldição, seu fantasma não pode se comunicar com as pessoas como um fantasma normal. Beleza é força, maldição, seu espectro pode ajustar sua aparência, menos seu charme, em troca de níveis adicionais e poder de combate. Você pode escolher entre os dois ajustes a seguir. Ajuste manual, todos os dias às 3 da manhã, você pode ajustar o valor do charme do fantasma uma vez. No dia seguinte, ela lutará com aparência, charme e poder de combate fixos. Autoajuste, retorne o poder de ajustar a aparência ao próprio fantasma. Ela ficará grata a você por isso, mas ela pode não ajustar a aparência e o poder de combate para sua satisfação. Agora você pode tentar ajustar a aparência e o poder de combate do fantasma, limitado aos próximos 30 minutos. Existe tal maldição? O interesse de Matthew foi despertado. Matthew, essa irmã é tão linda! Bobo exclamou enquanto olhava para o novo espectro. Ela é sua criatura invocada? Vou usar a bomba grande na minha mochila para trocá-la. Matthew sorriu. Criaturas invocadas não podem ser trocadas casualmente. No segundo seguinte, ele começou a ajustar o feitiço do fantasma. Dica: você usou, beleza é força, no espectro. Feitiço do espectro 2, nível atual 10, nível mais 1, nível atual 10. Porque ela ficou feia? O olhar de Bobo era muito cruel. Eu vi errado agora? Matthew, eu só vou trocar uma pequena bomba por ela agora. Matthew não disse nada. 2 pontos de charme por um nível de profissão. Deixe-me ver seus limites. Dica: charme do fantasma 12, atual 2, nível mais 6, atual LV 16. Seu fantasma obteve uma nova habilidade. Mamãe, tem um fantasma. Antes que Matthew pudesse verificar a nova habilidade da senhorita Fantasma, ele foi perturbado pelos gritos de Bobo. Ele se virou e olhou para Bobo com diversão. É tão exagerado assim? Matthew, diga a ela para não vir. Bobo recuou nervosamente. Se você chegar mais perto, eu realmente vou jogar uma bomba. Fantasmas também têm medo da minha bomba. Desta vez, ela realmente não mencionou nada sobre a troca. Matthew estava um pouco curioso sobre a reação dela, então ele se virou e disse: Bobo, não é bom julgar um livro pela capa, uau. Matthew apenas olhou para a aparência atual da senhorita Alma espectral e não conseguiu dizer nada. Era uma feiura que excedia o entendimento comum do mundo. Palavras não poderiam descrever. Provavelmente era isso que deuses e fantasmas odiavam. Neste momento, alguns pássaros voaram sobre suas cabeças, e alguns excrementos de pássaros pousaram graciosamente. Felizmente, o fantasma não tinha um corpo físico. Os excrementos de pássaros passaram por sua cabeça e pousaram no chão. Matthew também se esquivou com sua alta percepção. Apenas o capacete de Bobo ficou com um caroço. Matthew, o que aconteceu? Bobo ainda estava imerso no enorme choque causado pelo colapso da beleza da senhorita. Matthew silenciosamente trocou as luvas e tocou a cabeça dela, fingindo que nada havia acontecido. Caso contrário, ela provavelmente gritaria e explodiria o ninho do pássaro. Essa é a parte assustadora de ter -2 charme. Até mesmo uma fera emplumada não poderia deixar de ficar enojada. Também foi a primeira vez que Matthew encontrou uma criatura com charme negativo. Muito rapidamente, uma leve sensação de queixa veio do contrato de morte. Matthew imediatamente mudou seu charme de volta. A senhorita Alma espectral retornou à sua bela aparência. Matthew pensou por um momento. No final, ele ainda deu o direito de fazer ajustes à senhorita Alma espectral. Embora ela já fosse morta-viva e sua aparência não fosse mais importante, Matthew ainda sentia que tal manipulação era muito cruel com ela. Originalmente, suas expectativas da alma espectral eram baixas. Mas, na verdade, ela podia manipular seus atributos para obter força. Isso já estava além de suas expectativas. Além disso, havia outro benefício em dar o direito à senhorita Alma espectral.
A troca de charme e poder de combate não era restringida pelo limite das 3 da manhã. Podia ser ajustado a qualquer momento. Isso aumentava muito seu nível de perigo. Quem imaginaria que um espectro de nível 9 de repente se tornaria um espectro de nível 16? Quem colocou essa maldição nela? Fim do capítulo. Capítulo 154, o All-Facing. Matthew estava curioso. Era uma pena que as criaturas invocadas para avanço ou recompensas de missão fossem aleatoriamente pegas do plano de energia negativa. A senhorita Ghost não conseguia falar, então ele não tinha como saber sua história por enquanto. Espectros também deveriam ter seus próprios nomes. Vendo como você está flutuando aqui e ali, vou chamá-lo de Drifter. Dica: nomeação bem-sucedida. A lealdade do fantasma amaldiçoado a você aumentou para 85. Você devolveu o direito de ajustar beleza é força para Drifter. O Drifter é muito grato a você. A lealdade do Drifter aumentou para 95. O Drifter compartilhou sua habilidade, técnica de fase de parede, com você. Técnica de fase de parede enfraquecida, você pode transformar seu corpo em um fantasma por meio de uma ação preparatória e passar por uma parede física com espessura de até 1,2 metro. Aviso: quando você passar pela parede, sua velocidade será reduzida para 1/3 da sua velocidade normal. Se você for atacado ou iniciar um ataque enquanto estiver passando pela parede, perderá sua forma fantasmagórica. Durante o processo de passagem pela parede, se você tocar em um ser vivo, também perderá sua forma fantasmagórica. Toda vez que você praticar a passagem por paredes, prepare um feitiço de fuga com antecedência ou peça a um companheiro para ajudá-lo. Todo ano, há magos que encontram bullying estranho durante o processo de prática de passagem por paredes. O feitiço de fase de parede era de fato um feitiço muito clássico. Mesmo sabendo que era perigoso, ainda havia inúmeras pessoas que queriam aprendê-lo. Com uma base grande, naturalmente havia muitos que estavam presos na parede. Matthew tinha ouvido Ronan contar uma piada para ele. Se um mago pede para você ser seu parceiro quando ele pratica o feitiço de passagem da parede, significa que ele confia em você sem dúvida. No entanto, também é possível que ele esteja seduzindo você. Matthew, que tinha lido inúmeros filmes adultos em sua vida anterior, naturalmente entendeu em segundos. Naquela época, ele ainda estava surpreso com o grau de mente aberta dos magos neste mundo. Mais tarde, ele percebeu que não importava qual mundo fosse, os humanos eram na verdade os mesmos. Espectros eram diferentes de zumbis e esqueletos. Espectros eram mais propensos a danos solares do que os outros dois. Portanto, Matthew não planejou deixar o Drifter sair durante o dia. Felizmente, os fantasmas tinham suas próprias vantagens e podiam possuir pessoas. Matthew pensou por um momento e decidiu deixar o Drifter se prender à mochila dele. Dessa forma, quando algo acontecesse, ele poderia apenas tocar em sua mochila, e o Drifter apareceria naturalmente. Quando ela não tinha nada para fazer, era razoável deixá-la ficar na bagagem e ajudar a limpar e arrumar o inventário ocasionalmente, certo? Sob o olhar curioso de Bobo, o Drifter se transformou em um fio de fumaça branca e voou para a bagagem de Matthew. Havia outra escolha importante para Matthew. Ele deveria subir de nível novamente. Isso mesmo, depois de subir de nível para o nível 12 de uma vez, Matthew ainda tinha XP excedente. Era diferente do nível 2 para o nível 3. Do nível 3 para o nível 4 não existia uma cerimônia de avanço. Uma vez que as pessoas tinham XP suficiente, elas passavam rapidamente pelo processo de nivelamento. No entanto, Matthew era diferente. Ele correu um pouco rápido demais. Ele tentou usar o domínio da temperança para julgar o assunto e logo obteve uma resposta. Nota: devido à sua velocidade de nivelamento do nível 5 para o nível 12 nos últimos 6 meses, bem como seu status de aprendizado de magia, é recomendado que você faça um período de descanso de pelo menos 8 meses. O período de descanso significava que ele não subiria de nível pelos próximos 8 meses.
Matthew conseguia entender isso. O nível era apenas uma parte da força. Magias e habilidades que combinavam com ele eram igualmente importantes. Matthew ficou no nível 2 por um longo tempo. Embora algumas magias fossem aprendidas às pressas e sua fundação não fosse muito estável, ele ainda conseguia se virar com elas. No entanto, o nível 3 era diferente. Ele não havia aprendido uma única magia do nível 3. Se ele avançasse para o nível 4 de uma vez e depois voltasse para aprender magias do nível 3, ele poderia cair na armadilha da lei do orgulho. Conjuradores de alto nível geralmente eram descuidados ao aprender magias de baixo nível. Muitas vezes, um conjurador de alto nível não seria capaz de compreender a essência de magias do mesmo nível que um conjurador de baixo nível. Matthew decidiu adotar a sugestão de um período de descanso de 8 meses. Primeiro, ele tinha que aprender as magias que precisava aprender. No mínimo, ele não poderia prosseguir sem uma fundação estável. Ao mesmo tempo, ele também decidiu plantar mais árvores. Isso ocorreu porque Matthew percebeu que os pontos de luz no domínio dos mortos-vivos tinham neutralizado em grande parte os pontos de luz no domínio da natureza. O primeiro era cerca de 2/3, enquanto o último era apenas 1/3. Isso significava que o progresso da exploração de Matthew no domínio dos mortos-vivos tinha sido mais rápido. Matthew estava conscientemente equilibrando os dois. Pouco depois do amanhecer, Lumiere apareceu ao lado do pântano de águas amargas. Matthew não tinha ido longe. Ele sabia que Lumiere retornaria em breve. Na verdade, Matthew sentiu que Lumiere havia retornado à tribo ontem, em parte porque estava preocupado com a tribo e em parte porque havia escolhido evitar a noite dos mortos-vivos. O futuro rei da floresta tropical tinha um alto QE. Ele podia adivinhar o que aconteceria durante a noite dos mortos-vivos. Como um jango, ele definitivamente não se sentiria bem vendo a abominação costurada dos cadáveres de seus compatriotas, e não era conveniente para ele destruir a cerimônia de avanço de Matthew. Portanto, sair a tempo era a melhor escolha. Esse movimento fez a impressão de Matthew sobre Lumiere aumentar em uma grande margem. Quando Lumiere viu Matthew, sua expressão era muito séria. Voltei e perguntei às pessoas da tribo. Nos últimos 2 dias, um grande número de forasteiros apareceu de repente ao redor da floresta tropical. Essas pessoas vieram de forma muito estranha. Aconteceu nos últimos 2 dias. Além disso, eles não pareciam desconhecer a floresta tropical. Era como se tivessem feito o dever de casa com antecedência. Minha tribo e algumas tribos no sudoeste tiveram alguns conflitos com essas pessoas, mas não ganharam muita vantagem. Isso é muito incomum. Afinal, a floresta tropical deveria ser nosso lar. Fim do capítulo. Capítulo 155, Wall Facing. Matthew queria perguntar mais. De repente, Lumiere se virou para olhar para o outro lado da floresta. Matthew também sentiu um grupo de pessoas se aproximando. Lumiere avançou, gritando algo alto na língua nativa. Logo, algumas figuras emergiram da floresta tropical. Eles usavam roupas feitas de folhas, seguravam lanças nas mãos e tinham dentes afiados costurados em suas bocas. Seus olhos eram extremamente ferozes. Matthew notou que havia alguns homens fortes entre os nativos. Eles carregavam algumas cabeças humanas nas costas. Uma das cabeças não havia secado, e o sangue ainda estava saindo do toco. É a tribo Red Hunter no sudoeste. Tenha cuidado. Eles são muito radicais e resistem a qualquer forasteiro. Lumiere não se virou. Ele ainda estava negociando com a outra parte, mas suas palavras ainda flutuavam com precisão nos ouvidos de Matthew e Bobo. Ninguém sabia como ele fez isso. Lumiere e os caçadores de cabeças conversaram por um longo tempo. Este último olhou ferozmente para Matthew e Bobo, apontando para eles como se não quisesse deixá-los ir. No meio do impasse, Matthew perguntou, do que eles estão falando? Lumiere respondeu, eles disseram que há pessoas cortando a floresta tropical no sudoeste. Muitas pessoas. Essas pessoas também construíram fábricas na floresta tropical. Não sei. Eles disseram isso muito vagamente.
Não sei se é uma fábrica ou uma fazenda de madeira. Resumindo, é um grande edifício cercado por cercas. O som de máquinas sempre vem de dentro. Droga, o que estava acontecendo? Matthew queria perguntar novamente. De repente, um caçador de cabeças deu um sinal. Em um arbusto próximo que não era muito denso, um garotinho que parecia ter apenas 12 ou 13 anos de repente levantou seu dardo de zarabatana. Uau! Um dardo fino foi direto para o peito de Matthew. Felizmente, Matthew estava muito vigilante. No momento em que os dois lados se encontraram, ele usou sua percepção para varrer os arredores em busca de esconderijos. Naquele momento, ele estava prestes a se esquivar quando uma figura baixa de repente ficou na frente dele e pulou. Bang! O dardo de sopro colidiu com o capacete de Bobo, mudando seu curso. Com um assobio, atingiu a casca da árvore na lateral, e um líquido verde fluiu da ponta da flecha. Matthew estava um pouco bravo. Bobo já havia feito seu movimento. A luva em sua mão direita brilhou com uma luz azul enquanto ela dava um uppercut no ar. Puff! A criança escondida nos arbustos parecia ter sido atingida no abdômen por uma força enorme. Ele foi lançado voando. Ele não apenas caiu dos arbustos, mas também ficou pendurado em um galho alto no final, gritando sem parar. Espere, pare! Lumiore gritou. Ele se virou e disse a Bobo e Matthew. Afastem-se um pouco mais. Confiem em mim e deixem que eu cuide disso, ok? Seus olhos estavam suplicantes. Bobo estava prestes a balançar a cabeça e recusar. Matthew pegou seu capacete e foi embora. Uma pitada de gratidão brilhou nos olhos de Lumiore. Então, ele caminhou em direção ao grupo de caçadores de cabeças sozinho. A aura da criança da floresta tropical foi liberada. Nenhum caçador de cabeças ousou detê-lo. Lumiore, o que você está fazendo? Perguntou um caçador de cabeças. Você não deveria ter feito isso. Havia uma pitada de pena nos olhos de Lumiore. Os caçadores de cabeças questionavam, vocês vão matar nossa criança por um estranho. Lumiore pulou no galho como uma chita e gentilmente levantou a criança da árvore. A boca da criança sangrava constantemente e seus olhos estavam cheios de medo. Não há crianças na floresta tropical, apenas caçadores e presas. O tom de Lumiore era extremamente calmo. Eu sei o que você está pensando. Você acha que eu não faria nada a uma criança, mas você está errado. Eu avisei você muitas vezes que eles são meus amigos, mas você ainda cruzou meu limite. Isso é realmente muito estúpido. Um caçador de cabeças com uma cara cruel repreendeu com raiva, eu não acredito que você ousa matá-lo. Crack! Lumiere calmamente torceu o pescoço da criança. Os gritos de choque e dor dos caçadores de cabeças podiam ser ouvidos na floresta. Lumiere se levantou lentamente, suas mãos tremendo ligeiramente. Você nunca se tornará o rei da floresta tropical. Você não pode ser nosso rei. Você é um traidor. Os caçadores de cabeças rugiram em tristeza e indignação. Lumiere se virou resolutamente. Se eu posso ou não me tornar o rei da floresta tropical não depende de você. Eu quero me tornar o rei da floresta tropical precisamente porque espero que um dia, uma criança como ele não tenha que segurar uma zarabatana e matar pessoas em segredo. Quero mudar o ambiente de vida de todos os jangos. Quero que vivamos uma vida estável. Quero que comamos, vivamos bem, usemos roupas quentes e evitemos matar o máximo possível. E se quisermos alcançar tudo isso, não podemos rejeitar cegamente todos os forasteiros. Eles são a chave para deixarmos a floresta tropical e entrarmos no mundo. Não espero que vocês, idiotas, entendam minha ambição, mas se continuarem sendo teimosos e me obstruindo, não me importo em arrancar suas cabeças, quero dizer, todos vocês. Depois de dizer isso, ele parou e se virou para os caçadores de cabeças novamente. Agora, me digam tudo o que sabem sobre esses forasteiros. Por favor, não entendam errado. Não estou implorando por nada e estou ordenando que me digam a verdade. 10 minutos depois, Lumiere voltou para os dois com uma expressão calma. Ele apenas disse, ele está morto. Matthew deu um tapinha em seu ombro.
Este último disse rapidamente: de acordo com as pistas fornecidas pela tribo Red Hunter, as pessoas que cortam árvores no sudoeste da floresta tropical podem estar relacionadas à seita Dragon Lich. O líder máximo da seita Dragon Lich é um sacerdote poderoso. Dizem que ele tem um relacionamento próximo com um Dragon Lich que já avançou para um semideus. Antes disso, eles estavam ativos no deserto. Por algum motivo, eles de repente começaram a invadir a floresta tropical. Matthew assentiu. Quando Lumiere estava se comunicando com o Red Hunter, ele já havia pensado em algumas pistas, mas ainda precisava de algumas evidências. Então Matthew perguntou: você sabe onde ficava o território original dos dinossauros e do deus do vento dragão alado? Lumiere ficou atordoado. É o oeste, perto da tribo Red Hunter. O que você quer dizer? Matthew tinha uma expressão de "eu sabia". O estado ecológico é a razão. Parecia que o povo da seita Lich Dragão estava de olho na floresta tropical. Eles podem ter tido planos para a floresta tropical por um longo tempo, mas devido à existência dos dois senhores, dinossauros e o deus do vento dragão alado, especialmente os dinossauros, seus planos não puderam ser implementados. Após seu ritual de avanço, os dinossauros morreram, e havia uma vaga no nicho ecológico. É impossível para a floresta tropical dar à luz um segundo senhor com habilidades de intimidação semelhantes no curto prazo. Em comparação, você pode ser mais forte do que os dinossauros, mas em termos de força individual, você não pode cobrir tanto território quanto eles. Você lutou com os dinossauros por um longo tempo, o que deve ter atraído a atenção deles. Quando os dinossauros morreram, a seita Lich Dragão mal podia esperar para agir. A julgar pela linha do tempo, essa especulação também era válida. Caso contrário, eles não teriam entrado logo depois que você saiu. Bobo perguntou: e os bandidos da Tempestade de Areia e a Ordem da Calamidade? Lumiere respondeu primeiro: as pessoas da Ordem da Calamidade são do subterrâneo. Sei que há várias entradas para as cidades subterrâneas perto da floresta tropical. Alguns GNOLLS costumavam ocupá-las, mas desapareceram depois. Matthew realmente tinha muitas dúvidas sobre os bandidos da Tempestade de Areia. Ele estava prestes a explicar esse ponto. De repente, um pequeno esquilo voador pulou da árvore atrás dos três. Sua voz soou extremamente animada. Hahaha, Lord Matthew, ótimas notícias. Um homem de túnica preta que apareceu do nada trouxe mais de 10 dragões de fogo terrestre e um grupo de guerreiros de sangue de dragão com ele. Eles estavam atualmente atacando o reino dos sonhos da Banyan Negra. Lord Sudia está lutando para se segurar, mas a situação não é boa. Acho que ela vai renunciar em breve. A próxima alma da floresta tropical não sou ninguém menos que eu, Rudilum. O que você acha, Lord Matthew? Fim do capítulo. Capítulo 156, Feitiço de Orientação Divina e Lei da Morte. O reino dos sonhos da Banyan Negra estava sob ataque. Matthew e Lumiere se entreolharam, e suas expressões ficaram extremamente sérias. Você tem certeza de que é o dragão de fogo da terra e o guerreiro de sangue de dragão? Matthew perguntou. Rudilum assentiu. Não há dúvidas sobre isso. No entanto, a linhagem desses dragões de fogo terrestre não é muito pura. Seus corpos são gordos e suas mãos são curtas. É óbvio que eles geralmente não se exercitam, ao contrário de mim. Eu voo o dia todo, e é por isso que consigo cultivar uma boa figura. Enquanto falava, ele confiantemente exibia sua figura baixa. Essa é a seita do Lich Dragão. Lumiere deixou escapar. Matthew assentiu. Ele não sabia muito sobre o culto do Lich Dragão. Ele só sabia que esse culto era amplamente ativo nas áreas remotas do continente Aindor. O totem espiritual da seita do Lich Dragão era o Dragão dos Mortos. Ariana. Dizia-se que ela era a única deusa que escapou da ascensão do Palácio Celestial. O motivo era que Ariana nunca foi querida pelos deuses do Palácio Celestial e nunca tinha estado no Palácio Celestial. Quando o Mago da Calamidade desceu, Ariana realizou um ritual de morte fingida que acontecia uma vez a cada 900 anos,
o que na verdade a escondia do onisciente mago da calamidade. No final, essa especialista, que havia sido apoteosizada pela seita Lixe Dragão, tornou-se a única deusa que sobreviveu à ascensão do Palácio Celestial. No entanto, Ariana era muito inteligente. Depois que ela se recuperou de sua falsa morte, ela não agiu. Em vez disso, ela se escondeu em seu semiplano e continuou fingindo sua morte para evitar as regras estabelecidas pelo Mago da Calamidade. Durante esse período, ela também chegou a um acordo tácito com o povo da Aliança dos Sete Santos. Ambos os lados cuidariam de seus próprios negócios. Embora a própria Ariana fosse tão discreta, as pessoas que a adoravam eram extremamente loucas. Os crentes do culto do Lixe Dragão o consideravam o único Deus verdadeiro e adoravam e oravam dia e noite, embora Ariana nunca tivesse respondido às suas orações. Se isso fosse tudo, o culto do Lixe Dragão não poderia ser chamado de culto. No máximo, eles eram um pouco paranoicos e fanáticos. No entanto, o verdadeiro propósito das atividades contínuas desta seita era criar um Lixe Dragão após o outro. Esta criatura naturalmente maligna causaria danos devastadores ao mundo dos vivos na maioria dos casos. Portanto, o culto do Lixe Dragão estava na lista de seitas malignas na Aliança dos Sete Santos, e todos os membros do culto do Lixe Dragão eram procurados. Ronan costumava brincar com Matthew e dizia: "Quando eu era jovem, não tinha dinheiro para gastar. Antes de ser forte o suficiente para saquear os dragões e demônios à vontade, eu costumava ir até os crentes do culto do dragão Lixe para sacar dinheiro. Suas recompensas podem alimentar um mago muito bem. Era comum que os seguidores do culto do dragão Lixe fossem ricos. Afinal, esse grupo de pessoas não tinha medo da morte. Eles frequentemente iam a ninhos de dragões ou lugares que eram suspeitos de serem tumbas de dragões. Se não morressem, poderiam obter uma grande soma de riqueza. Claro, havia muitos crentes mortos do culto do dragão Lixe. No entanto, aqueles que sobreviveram eram todos extremamente ricos. Mas a questão é, como eles fizeram isso? Sudia não seria estúpido o suficiente para abrir o sonho de Banyan Negro para as pessoas do culto do dragão Lixe, certo? Matthew perguntou, intrigado. Rudilum respondeu: "Isso é porque o homem de túnica preta tem um artefato semidivino em suas mãos. Parece muito poderoso. É chamado de Livro da Blasfêmia, ou algo assim. De qualquer forma, foi o que Lord Sudia disse." Matthew reagiu: "Então Sudia pediu para você vir." Rudilum colocou as mãos nos quadris e endireitou o peito. Seus pelos brancos no peito eram muito fofos. Ele disse orgulhosamente: "Sim, ela me enviou para ajudar, mas ela não tinha ideia de que, por causa de seu governo brutal, não éramos mais seus súditos leais." Quando Lady Sudia faleceu, a posição da alma da floresta tropical estaria vazia. Hehe, quem seria a próxima alma da floresta tropical? O que você acha de mim? Matthew, você vai me apoiar, certo? E você, Lumiere? Nesse ponto, ele pareceu perceber de repente a existência de Lumiere. Portanto, ele tossiu pesadamente e fingiu imitar o tom de Sudia. "Eu confio que você não fará a escolha errada, Lumiere." No entanto, era tarde demais. Lumiere olhou para Matthew em choque. "Vocês se conhecem? Sempre foi assim na sua frente." Matthew acenou com a mão. "Nada disso é importante. A chave agora é que temos que entrar no Reino dos Sonhos da Banyan Negra o mais rápido possível." Ao ouvir isso, Lumiere não perguntou mais nada. Matthew olhou para Rudilum. "Existe alguma maneira de nos levar para o Reino dos Sonhos da Banyan Negra?" Rudilum estendeu as mãos. "Não tenho ideia. Não há nada que eu possa fazer. A menos que você tenha algum tipo de artefato divino ou artefato semidivino com você que possa ignorar Lord Sudia e abrir diretamente a porta para o Reino dos Sonhos da Banyan Negra. Sudia pediu para você pedir ajuda, mas ela não lhe disse a maneira de entrar no Reino dos Sonhos da Banyan Negra." Matthew sentiu que sua inteligência havia sido insultada. Por isso, seu olhar se tornou hostil. "Espero que você esteja dizendo a verdade." Enquanto ele dizia isso, a figura do soldado apareceu de repente da escuridão.
As duas facas curtas esfregaram uma na outra, fazendo um som de entorpecer os dentes enquanto ele se aproximava do esquilo voador. No entanto, alguém foi mais rápido. Um fio de fumaça branca voou da bagagem de Matthew, e um rosto extremamente feio apareceu de repente na frente do pequeno esquilo voador, mostrando suas presas e brandindo suas garras para ele. Mamãe! Eu menti, eu menti! Rudilum estava assustado. Matthew não conseguiu evitar chutar sua bunda e o incitou indelicadamente. Mostre o caminho. 5 minutos depois, nas profundezas da floresta tropical, sob uma espessa figueira de bengala preta. Você vê a parede de árvores na parede interna da figueira de bengala. Ande até lá, coloque suas mãos na parede da árvore e recite, respeito à natureza, para entrar no reino dos sonhos da figueira de bengala preta. Este é um dos poucos nós no mundo material que pode se conectar ao reino dos sonhos da Banyan Negra. Você não deve contar aos outros. Fim do capítulo. Capítulo 157, Orientação Divina e Morte pela Lei. Rudilum disse alto. Matthew olhou para os pássaros voando sobre sua cabeça, as pitons enroladas nos galhos e os sapos agachados sob a árvore. Ele não disse nada, mas se virou e olhou para Bobo. Tem certeza de que quer ir conosco? Na verdade, você não me deve mais nada. Bobo bufou suavemente, claro, não devemos nada um ao outro. A floresta tropical aqui é abafada e quente, e não posso ficar mais. No entanto, como o inimigo é a seita Lixe-Dragão, tenho que segui-la. A seita Lixe-Dragão fez muitas coisas mas na Costa do Ouro e no deserto. As irmãs Wu tentaram detê-las, mas sofreram pesadas baixas. É o destino que eu esbarre nelas desta vez. Matthew a lembrou, mas aqui, você não deve usar bombas ou criar qualquer grau de explosão. Você entendeu? Ele não estava tentando dificultar as coisas para Bobo. O Black Banyan Dreamscape era diferente do mundo material. Era muito frágil, e qualquer flutuação do campo de energia poderia levar centenas de anos para ser reparada. A seita Lixe-Dragão atacando o sonho do Black Banyan já causaria algum dano. Matthew não queria aumentar. Os olhos de Bobo se arregalaram. Eu não posso fazer isso ou aquilo. Eu voltei para o Cyberdragon. Mas não se preocupe, além de bombas, eu tenho 1000 outras maneiras de lidar com os cultistas da seita Lixe-Dragão. Enquanto ela falava, ela gentilmente acenou com as luvas de boxe em sua mão. Relâmpagos brilharam e trovões ribombaram. Matthew ficou aliviado. O grupo de pessoas passou pelas paredes de árvores da velha figueira de bengala preta por sua vez. Após um curto período de desconforto, a floresta do Black Banyan Dream apareceu instantaneamente na frente de Matthew. No entanto, no segundo seguinte, ele viu um fogo violento tentando incendiar a floresta de figueiras de bengala. É o dragão de fogo terrestre. Rudilum lembrou. Neste momento, estas palavras apareceram diante dos olhos de Matthew. Dica: você encontrou um grupo de dragões de fogo da Terra, nível 11, vida vigorosa. Novas opções de missão. Título da missão: Floresta tropical também é uma floresta, figueira de bengala negra também é uma árvore. Descrição da missão: proteja o mundo dos sonhos da figueira de bengala negra e a floresta. Mate ou expulse as pessoas da seita Lixe-Dragão. Recompensa da missão: dependendo da sua escolha, uma recompensa aleatória de magias ou habilidades de druida de diferentes níveis. Matthew ficou muito feliz quando viu isso. Ele queria ajudar Sudia mesmo que não houvesse recompensa. Como um verdadeiro necromante, como ele poderia apenas assistir a seita Lixe-Dragão causar problemas na terra sagrada da natureza? Além disso, agora que havia uma recompensa, Matthew estava ainda mais motivado. Ele olhou. Na floresta à sua frente, um grupo de dragões de fogo terrestre estava espalhado e cuspindo fogo em várias partes da floresta de figueiras de bengala. Suas chamas não eram muito poderosas, mas havia o suficiente delas. A floresta de figueiras de bengala havia herdado as características da floresta tropical. Era relativamente úmida e não era tão propícia ao fogo. No entanto, com o tempo, ainda seria inflamada.
Então Matthew se preparou para lidar com esse grupo de dragões de fogo primeiro. Neste momento, Lumiere de repente disse a Matthew: "Receio ter que ir embora primeiro. Estou muito preocupado com a segurança de Lady Sudea." Enquanto falava, ele correu em direção ao trono sem olhar para trás. Matthew não o impediu porque conseguia entender as ações de Lumiere. O poder deste último veio de Sudea, da floresta tropical, e parte de seu caminho lendário também veio disso. Esta foi a tragédia dos nativos da selva. As limitações de seu nascimento significavam que Lumiere não tinha outro caminho a seguir. Somente servindo a alma da floresta tropical ele poderia ter a oportunidade de trilhar seu próprio caminho lendário. Foi bom deixá-lo ir primeiro. Na verdade, o próprio Matthew estava um pouco preocupado com Sudea. Embora a alma da floresta tropical estivesse mostrando suas presas e brandindo suas garras na frente dele, uma vez que ela perdeu a proteção do sonho da Banyan Negra, ela era apenas uma pequena alma da natureza. No máximo, seu nível era mais alto que o de ela. Depois que ele viu Lumiere partir, Matthew fez seu movimento. Ele deu um passo à frente e acenou com as mãos. Seu corpo imediatamente se expandiu, e suas asas se espalharam por mais de 10 metros de comprimento. Um fluxo de ar aterrorizante surgiu debaixo de seu corpo. Com um leve empurrão, o cenário à sua frente recuou rapidamente. Com um assobio, ele disparou para as nuvens. Forma de mudança de forma, Deus do vento dragão alado. O fluxo de ar no céu foi perturbado. Matthew voou acima da floresta de Banyan de uma maneira despreocupada, e o cenário abaixo estava desobstruído. No momento seguinte, de repente, ele abaixou sua altitude e mergulhou, parando em um instante. Então, o instinto gravado em sua linhagem foi ativado. As garras do Deus do vento dragão alado se estenderam para baixo, e quando ele voou para cima novamente, havia um dragão de fogo terrestre furioso em suas garras. O vento soprou, e a corrente de ar subiu. Matthew agarrou o dragão de fogo e continuou a subir. Depois de alguns segundos, ele já estava a centenas de metros no ar. Ele afrouxou o aperto. O dragão de fogo da terra caiu enquanto fumava. Logo, uma mancha de molho de tomate brilhante foi deixada na vasta terra. O dragão de fogo da terra era um monstro com pele e carne grossas. Se Matthew lutasse normalmente, definitivamente levaria muito tempo. Este monstro era mais como uma aranha gorda com uma cabeça que cospe fogo do que um dragão. Seus corpos eram anormalmente gordos, protuberantes como aranhas. Seus membros eram curtos e suas barrigas rastejavam no chão. A única vantagem era que ele podia cuspir fogo continuamente e tinha uma defesa incrível. Felizmente, encontrei a habilidade para lidar com eles. Eu me pergunto onde a seita Lich Dragão conseguiu um monstro desses. Matthew odiava os monstros na frente dele de um ponto de vista estético. Até o Big Brother Abomination era mais fofo do que eles. Fim do capítulo. Capítulo 158, Feitiço de Orientação Divina e Morte pela Lei. Então, ele tentou mais alguns ataques aéreos. No entanto, após a primeira lição do dragão de fogo terrestre, os monstros restantes estavam realmente em guarda. Todos se inclinaram em direção à figueira de bengala mais próxima, usando seus galhos grossos e grandes para se cobrir. Matthew não correu para frente por causa de sua visão limitada. Ele apenas pairou no topo da árvore, esperando silenciosamente que seus companheiros chegassem. Muito rapidamente, uma pequena sombra rapidamente correu da floresta. Matthew levou algum tempo para observar e descobriu que os movimentos de Bobo eram um pouco rígidos. Cada passo que ela dava era especialmente grande. Em vez de dizer que ela estava correndo, era mais como um coelho pulando. Ele adivinhou que era porque sua velocidade era completamente dependente de suas botas que estavam emitindo luz azul. Ela não conseguia ajustar cada detalhe de seu corpo quando estava correndo. Ela só conseguia reduzir a taxa de erro aumentando o alcance e reduzindo a frequência. Para ser honesto, ao vê-la pular o caminho todo, Matthew ficou realmente preocupado que ela caísse e acabasse na lama no próximo segundo.
Mas no final, ela ainda correu com sucesso para a frente dos dragões de fogo. No próximo segundo, Bobo acenou com suas luvas azuis. Matthew, olhe para o meu uppercut. Puff! As chamas azuis tremeluziram intensamente. Um dragão de fogo terrestre que estava assistindo ao show atrás de uma árvore de repente sentiu uma dor no estômago. Seu corpo gordinho foi lançado voando pelo martelo. Ele involuntariamente voou alguns metros e, quando estava prestes a retornar ao abraço da terra, uma sombra negra voou rapidamente sobre sua cabeça. Boa técnica de punho, Matthew elogiou alto no ar. Alguns segundos depois, ele trouxe o dragão de fogo terrestre para o céu. No entanto, neste momento, o grito do maquinista arcano veio de baixo. Matthew, você pode se apressar. Matthew olhou para baixo. Céus! Bobo estava entrando e saindo do grupo de dragões de fogo. Dragões de fogo foram lançados voando por seu martelo. Não era como se os monstros não oferecessem resistência, mas suas chamas eram completamente ineficazes contra a armadura de Bobo. Uma viseira de vidro grossa também havia descido de seu rosto, fornecendo uma defesa completa. Que armadura poderosa! Será que posso pedir a ela para me ajudar a personalizar um conjunto? Assim que esse pensamento passou por sua mente, Matthew correu para baixo, agarrou um dragão de fogo flutuante e voou para o céu. Simples assim. Bobo socou violentamente o chão. Matthew subiu e desceu no ar. Poucos minutos depois, este grupo de dragões de fogo da terra foi todo esmagado até a morte. Havia mais 2 na borda que tentaram escapar, mas foram mortos por Soldier. No entanto, Matthew também notou que a eficiência de Soldier em matar o grau de Fire Dragon não era muito alta. Talvez fosse porque a gordura corporal deste último era muito grossa e a faca de Soldier era muito curta. Depois de matar este grupo de dragões de fogo, Matthew recebeu uma nova mensagem. Dica: você matou 16 graus de Fire Dragons, aliviando a ameaça de fogo no Black Banyan Dream World. Você recebeu a recompensa, feitiço, orientação divina. Orientação divina, truque: se uma criatura estiver disposta, você pode tocar sua testa com sua mão e conceder a ela uma orientação divina. Nos próximos 3 minutos, as chances da criatura passar em um teste de atributo aumentarão muito. Matthew ficou encantado. Embora este fosse o truque de nível mais baixo, era uma habilidade divina para druidas. Seja na vida diária ou na batalha, os testes de atributo eram muito importantes. Por exemplo, Matthew conheceu um tigre gordo. Este último costumava ser um especialista em subir em árvores, mas devido à falta de autodisciplina, ele gradualmente perdeu a capacidade de subir em árvores. Em circunstâncias normais, o tigre gordo cairia toda vez que subisse em uma árvore. Isso porque ele não conseguia passar no teste de agilidade necessário para escalada. Neste momento, ele pediu a Matthew para guiá-lo. O tigre gordo seria capaz de subir na árvore alegremente nos próximos 3 minutos. A orientação divina teve efeitos semelhantes em outros campos. Por exemplo, ao negociar com outras pessoas. A outra parte pode ter relutado em comprometer o preço porque você era feio, mas agora, por causa de sua técnica de negociação, o teste de charme da outra parte seria satisfeito. No final, o acordo seria negociado com sucesso. Em suma, a orientação divina era uma boa habilidade de se ter. Então, no caminho para o trono, Matthew e Bobo usaram o mesmo truque novamente. Eles cooperaram perfeitamente e mataram de forma limpa 2 grupos de dragões de fogo. A recompensa para Matthew foram mais 2 truques. Habilidade do cajado de carvalho: você pode infundir o poder da natureza em um cajado curto ou longo em sua mão. Por um período em que você segura a arma e se envolve em ataques corpo a corpo, você pode usar seu atributo de chave de conjuração para substituir seu valor de força para executar um teste de ataque. Manipulação de água: você pode mudar ou manipular até 5 pés cúbicos de água até certo ponto. Não poderia ser comparado à técnica de orientação divina, mas era melhor do que nada. Depois de matar o terceiro grupo de dragões de fogo da terra, os 2 já estavam muito próximos do trono.
Matthew voou no ar para verificar a situação primeiro, mas percebeu que os crentes da seita Lixo Dragão que originalmente cercaram o trono estavam na verdade mostrando sinais de retirada. Ele não viu Sudia a princípio. Ele viu Lumiere perseguindo os inimigos perto do trono como um deus descendo dos céus. Suas mãos pareciam ser as garras mais afiadas do mundo. Não importa o quão poderoso o inimigo fosse, ele sempre conseguia encontrar a parte mais macia do corpo do inimigo e despedaçá-la. Fim do capítulo. Capítulo 159, Feitiço de Orientação Divina e Morte pela Lei. Aos olhos de Matthew, o estilo de luta de Lumiere era extremamente brutal, mas também era agradável aos olhos. O deus do vento dragão alado pairou no trono por um tempo. De repente, ele encontrou vestígios de Sudia no enorme galho de figueira de bengala acima de sua cabeça. Ela parecia estar perseguindo alguém ansiosamente. Matthew focou seus olhos. Na frente de Sudia, havia um homem de túnica preta que estava abraçando um galho verde e correndo enquanto lutava. Aviso: você encontrou o terceiro sacerdote da seita Lixo Dragão. Blinken, necromante avançado nível 20. Domínio de Blinken, dragão, Lixo Dragão, morto-vivo. Uma meia lenda? As pálpebras de Matthew se contraíram. Eu não deveria correr. Preciso aproveitar a oportunidade certa. Matthew ajustou o fluxo de ar sob suas asas e estava pacientemente procurando por uma oportunidade. Neste momento, Lumiere de repente saiu correndo da multidão perto do trono e atacou o homem de túnica preta. Puff! No entanto, o que ele viu foi apenas uma ilusão. No momento seguinte, Matthew mais uma vez capturou o paradeiro do homem de túnica preta do ar. Ele já havia se teletransportado para o centro dos crentes da seita do Lixo Dragão. Recuem! O homem de túnica preta ordenou. Um enorme portão de teletransporte apareceu atrás dele. Os crentes do culto do Lixo Dragão, guerreiros sangue de dragão e alguns dragões de fogo desajeitados rapidamente entraram no portão preto. Os inimigos recuaram como a maré. Até o próprio Robe Preto entrou no portal. Páreo! Ele roubou o galho verdejante. Sudia não pôde deixar de exclamar em choque. No entanto, foi essa voz que fez o homem de túnica preta retrair o pé. Ele se virou com raiva e apontou seu cajado para Sudia. Mulher idiota, eu o agarrei, não roubei. Eu não roubei nada, entendeu? Não permitirei que uma pessoa como você viva neste mundo. Assim que ele terminou de falar, o homem de túnica preta de repente entoou um encantamento que era claramente um feitiço de aceleração dupla. Desvie-se rapidamente. Naquele momento, até Matthew, que estava no ar, sentiu grande perigo. Uma bola de luz cinza disparou da ponta do cajado. O homem de túnica preta zombou depois que terminou de lançar o feitiço. Ele não demorou mais e se virou para entrar pela porta. A velocidade da bola cinza era simplesmente rápida demais e, num piscar de olhos, ela já havia atingido o peito de Sudia. Lumiere, que estava muito perto dela, pulou para ajudar a bloqueá-la, mas ele passou raspando pela bola cinza. O pequeno rosto de Sudia empalideceu instantaneamente. No segundo seguinte, silenciosamente, a bola cinza rapidamente entrou em um corpo do tamanho de uma palma. Os olhos de Sudia se arregalaram. Uma voz soou lentamente em seu ouvido. Agora, Lord Sudia deve ser capaz de se lembrar de mim. 3 anos atrás, fui perseguido por um morcego fedorento, e foi Lord Sudia quem me salvou. Nos últimos 3 anos, tenho trabalhado duro e feito todos os tipos de coisas ultrajantes, esperando que você se lembre de mim. Por favor, lembre-se do meu nome. Lord Matthew me deu. Na verdade, eu gosto muito. Lord Sudia, meu nome é. Dica: seu companheiro Rudilum foi atingido pela Lei da Morte, feitiço de nível 5. A verificação de morte instantânea entrou em vigor. Rudilum está morto. Ao lado do trono, Matthew desceu rapidamente e se transformou em sua forma humana. Ele se abaixou e pegou o corpo frio e rígido do esquilo voador com as 2 mãos. Sob a erosão da energia negativa massiva, seu pelo marrom branco havia se tornado completamente preto acinzentado. O nome dele é Rudilum.
Eu dei esse nome a ele. Matthew ficou em silêncio por um momento antes de trazer o pequeno esquilo voador para a frente de Sudeá. Ele já havia adivinhado o respeito de Rudilum por Sudeá. Afinal, não importa o quão ridículas fossem as palavras de Rudilum, ele nunca se esqueceria de usar honoríficos quando mencionasse Sudeá. Matthew até suspeitou que Rudilum fosse um agente duplo enviado por Sudeá. Ele se sentiu um pouco arrependido. Portanto, seu olhar para Sudeá estava cheio de tristeza. No entanto, no segundo seguinte, Sudeá realmente riu. Essa performance realmente tocou você. Esse maldito esquilo voador. Quando ele aprendeu a manipular emoções como os humanos. Matthew ficou atordoado por um momento, sem entender o que estava acontecendo. Sudeá explicou, para persuadir os animais a resistir à invasão da seita Lixe-Dragão, prometi a eles que se morressem no sonho da Banyan Negra, não importa quanto tempo e esforço levasse, eu os ressuscitaria um por um, pelo menos na forma de uma alma da natureza de baixo nível. Esse cara sabe o que está fazendo. Enquanto ela falava, ela acenou com a mão. Uma luz branca emergiu do cadáver do esquilo voador e entrou lentamente no trono atrás dela. A luz branca passou voando por Matthew. Matthew ainda podia ver vagamente a alma de Rudilum piscando para ele. Dica: a alma da floresta tropical, Sudeá, realizou uma cerimônia de promoção para seu companheiro Rudilum, a alma da natureza, forma espiritual, intermediária. Ele retornará ao sonho da Banyan Negra em sua forma espiritual dentro de 30 dias e receberá uma certa quantidade de bênçãos da natureza e o cuidado da alma da floresta tropical. Esse pirralho, Matthew não sabia se ria ou chorava. No entanto, ele rapidamente suprimiu essa emoção porque ainda havia um grande número de crentes da seita Lixe-Dragão recuando perto da Porta Preta. Eu ainda tenho algo. As palavras de Sudeá foram interrompidas por Matthew. Espere. Depois de dizer isso, ele se transformou no deus do vento dragão alado novamente e voou em direção à Porta Preta. Fim do capítulo. Capítulo 160, Livro da Blasfêmia e Mago Sagrado. O deus do vento dragão alado voou pela Porta Preta. Um vento forte de repente soprou, e alguns crentes da seita Lixe-Dragão que quase correram pela porta foram varridos para fora. Uau! 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 Com o portal como centro, um pequeno grupo de pessoas caiu para longe da Porta Preta. Matthew não hesitou nem um pouco. Ele bateu suas asas freneticamente, e o fluxo de ar aterrorizante formou um enorme vórtice perto da Porta Preta. Vento violento. Os crentes da seita Lixe-Dragão caíram como dominós. Parecia uma bagunça abaixo. Matthew estava prestes a começar a colher quando muitos dos crentes caídos gritaram de surpresa. Então, sons de batida soaram um após o outro. Matthew focou seus olhos e viu que os cultistas haviam se transformado em poças de névoa, caindo fracamente no chão. À medida que a escala do vendaval continuava a se expandir, mais cultistas foram varridos para dentro, e mais manchas de água apareceram no chão. Matthew finalmente percebeu de onde vieram esses discípulos da seita Lixe-Dragão. Imagem de espelho de água, versão militar. Esta era uma magia que tinha pelo menos nível 4, e apenas aqueles com a habilidade, especialização em magia do exército, tinham a chance de lançá-la. Matthew tinha uma opinião mais elevada sobre a força do Blinken de túnica preta. Lei da morte e especialização em magia do exército. Ele está pelo menos no nível de um herói. Na verdade, Lei da morte era uma magia aterrorizante. O conjurador podia agarrar alguém e matá-lo. Era preciso saber que esta era uma magia de nível 5. Este era o poder das magias de morte instantânea. Matthew estava mais preocupado com a magia do exército que Blinken havia dominado. Ninguém estava disposto a cultivar esse tipo de magia. Afinal, era demorado e problemático estudá-la, a menos que ele tivesse um exército bem treinado sob seu comando. Depois que as imagens espelhadas foram destruídas uma por uma, Matthew estimou que havia menos de 100 crentes do culto Lixe-Dragão atacando o reino dos sonhos da figueira de Bengala Negra. Porque restavam apenas 12 pessoas para cobrir a retaguarda.
Pelas suas expressões de pânico, eles provavelmente não sabiam que seus companheiros eram apenas imagens espelhadas. E eles eram a bucha de canhão que havia sido sacrificada. É por isso que Blinken não planejou atacar o reino dos sonhos da Banyan Negra desde o início. Ele estava apenas blefando. Seu verdadeiro alvo era provavelmente o ramo verdejante, que Sudeá mencionou. Matthew entendeu. Depois que os 12 crentes do culto de adoração ao dragão perderam a cobertura da imagem espelhada, eles rapidamente se tornaram os alvos do deus do vento dragão alado para praticar mergulho e capturar pessoas. Depois de uma série de gritos, a porta preta desapareceu lentamente. Havia mais ketchup no chão. Matthew, que estava pairando no ar, ainda não estava satisfeito. Ele explorou com todas as suas forças por um tempo e, com certeza, encontrou 2 grupos de dragões de fogo na floresta de figueiras a leste do trono. E Bobo estava atacando-os com um punho pesado. No segundo seguinte, o deus do vento dragão alado soltou um longo grito de alegria e avançou com uma forte rajada de vento. Bobo, segure firme. Estou indo. No trono à distância, Sudeá estava olhando para longe. Ele parece odiar esses crentes do culto do lixo dragão. Hehe, é porque ele se importa comigo. De vez em quando, uma pitada de orgulho brilhava em seus olhos. No entanto, ela estava completamente inconsciente de que Lumiere, que estava coberto de sangue, estava observando a alma da floresta tropical e o deus do vento dragão alado com um olhar complicado. Sua expressão estava muito distorcida, com confusão, infelicidade e ainda mais confusão. No final, todas as suas emoções foram contidas. Lumiere assentiu pensativamente. Naquele momento, ele pareceu entender algo. Dica: você matou 12 crentes do culto do lixo dragão e resolveu a crise no sonho da Banyan Negra. Você matou 28 dragões de fogo terrestre e resolveu a crise de fogo na floresta da Banyan Tree. Você recebeu as recompensas, magia, criação de água, e, magia, purificação de alimentos. Criação de água, você pode criar até 4 litros de água em um recipiente aberto. Ou, a mesma quantidade de água pode ser espalhada uniformemente em uma área de até 10 metros cúbicos em uma chuva de escala muito pequena. Pode ser usada para extinguir chamas e regar plantas. Você pode usar a criação de água 3 vezes por dia. Purificação de alimentos, você pode purificar um alimento não mágico, removendo todas as toxinas e doenças dele. Caso contrário, porque foi dito que os druidas eram a classe mais adequada para transmigradores. Mesmo se você viesse aqui sem um tostão. Quando você estava com fome, você podia colher algumas frutas dos arbustos. Quando você estava com sede, você podia fazer água aparecer do nada. Se você tinha medo de comer coisas impuras e tinha diarreia, você ainda podia usar purificação de alimentos. Se ele não tinha dinheiro para comprar armas, ele podia simplesmente pegar um pequeno galho no chão e aplicar a técnica do cajado de carvalho nele. Na forma metamorfa, alguém podia entrar na cidade para trabalhar e agir de forma fofa, enquanto na natureza, alguém podia se comunicar com animais. Era de fato a profissão mais adequada para transmigradores pobres. Mesmo agora, Matthew não achava que esses 2 feitiços eram inúteis. Se ele tivesse dominado a purificação de alimentos em Marsh City, ele não teria ido ao banheiro 7 ou 8 vezes por noite. Depois de matar todos os dragões de fogo da terra, Matthew levou Bobo para ver Sudeá. Neste momento, a área ao redor do trono já havia recuperado sua paz. Os animais invocados por Sudeá também partiram um após o outro, deixando para trás um cadáver após o outro no chão. Raios de luz branca emergiram do cadáver e se fundiram no trono de Sudeá. Era extremamente difícil para Sudeá transformar as almas de todos os animais até mesmo no nível mais baixo de alma da natureza. Mesmo que ela já estivesse no topo da floresta tropical, uma cerimônia de promoção em grande escala ainda era um grande desafio para ela antes de se tornar uma semideusa. Fim do capítulo.